Olá, nessa aula eu vou te mostrar o que é o marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? É uma estratégia estruturada para você elaborar e distribuir conteúdos relevantes numa relação de troca com o seu consumidor. Então você vai precisar, com esses conteúdos, atrair, cativar e reter esses clientes. Diferente da mídia tradicional, que interrompe o que você está assistindo ali numa TV ou o que você está ouvindo no rádio, já com o produto, em vez de você interromper, você gera confiança na pessoa através dos seus conteúdos. Então você ajuda essa pessoa numa relação de troca. E você cria uma conexão mais profunda com esse consumidor, fazendo com que ele volte a comprar depois. Essas são as etapas do marketing de conteúdo. Primeira etapa, fixação de metas. O que você quer atingir? Segunda etapa, mapeamento do público. Quem são os consumidores e quais as suas ansiedades? Etapa número 3, planejamento do conteúdo. Qual o tema geral do conteúdo e do plano? Etapa número 4, criação de conteúdo. Quem cria e quando? Etapa número 5, distribuição de conteúdo. Onde você vai distribuir? Sites, redes sociais? Etapa número 6, ampliação de conteúdo. Como alavancar os itens e interagir com o consumidor? Criar conversa, enviar e-mail marketing, vai usar influenciadores? A etapa número 7, avaliação. Ver os números, o que vai bem, o que vai mal. E a etapa número 8 de melhorias. Como melhorar? Melhorar os temas, melhorar o conteúdo, melhorar a distribuição. Depois de passar por essas etapas, você precisa entender como o consumidor se comporta em relação aos tipos de conteúdo que você cria. E como funciona para você trazer o consumidor para o momento de compra. Normalmente a gente usa um funil. Então, no topo, você tem 3 etapas no funil: o topo, o meio e o fundo de funil. No topo é onde você coloca os conteúdos mais amplos, que você vai atrair a maior quantidade de pessoas com dicas, com soluções. E essas pessoas, elas estão no momento de aprendizado e descoberta. Elas não sabem que elas têm um problema ainda. Então você cria esse problema na cabeça dela e ela começa a perceber que ela precisa resolver esse problema. Aí ela entra no seu conteúdo. É a hora que você faz um conteúdo no meio do funil. Que é um conteúdo que a pessoa vai entrar, vai se cadastrar e vai se tornar um lead. Você vai ter informação dessa pessoa para você conseguir se relacionar, entender melhor o que está acontecendo e trazer ela para o momento de compra. Então você primeiro oferece conteúdos de aprendizado e descoberta, depois você oferece novos conteúdos que ela vai reconhecer o problema e vai considerar uma solução. Quando ela considera a solução, é a hora que ela vai baixar um conteúdo mais rico, que ela vai ler uma matéria mais completa. Então é a hora de trazer e tornar ela um lead. A partir do momento que você tem um lead, você começa a se relacionar com ela via e-mail, você cria uma oportunidade de vendas e essa oportunidade vem até o final do fundo de funil e você oferece conteúdos que vão mostrar para ela que ela precisa comprar e que você tem a solução para ela, para resolver o problema dela. Então, essa parte da decisão da compra é o fundo do funil. Então você pode pensar em desenvolver conteúdos para as três fases. As pessoas focam às vezes muito no fundo do funil, em já desenvolver conteúdos para aquela pessoa, para vender, para ir mais rápido. Mas se você não tem lead, não tem cadastro, não tem um volume de acessos, você não vai fazer muito sentido você só fazer conteúdo para o fundo. Então você tem que atrair as pessoas e caminhar junto com elas até o fundo do funil. Complementando o funil, a gente tem a estratégia que eu falei no começo de inbound marketing. Então no marketing de conteúdo, essa estratégia ela é importante, que ela pega os desconhecidos que estão lá no topo do funil, através de conteúdos, blog, palavra-chave, ela se torna visitante, então ela é desconhecida, de repente você impactou ela com uma informação nas redes sociais, ou ela fez uma busca no Google e procurou algum conteúdo relacionado. Você atraiu ela, transformou ela em visitante. Aí, através de formulários, call to actions e landing pages, são páginas com formulário para a pessoa baixar algum conteúdo mais rico, você transforma esse visitante em lead. Então, você converte ele. A partir do momento que você tem um lead, você começa a trabalhar as oportunidades com ele e enviar conteúdos que tornam melhor o relacionamento,
trazendo ele mais para o fundo do funil, que é a hora que ele se torna cliente. Quando ele se torna cliente, aí você precisa encantar ele com um bom serviço, com um bom atendimento, para que ele volte a comprar. E aí, se ele volta a comprar, ele começa a divulgar a sua oficina também, ele vai falar bem, o boca a boca digital. Ele se torna um divulgador. Então, essas fases aqui você consegue trabalhar através de e-mail marketing. Então, você consegue ir se relacionando com os clientes desde o começo, desde um material aberto, que ele não é tão específico, até um material mais específico para vocês conseguir fazer a venda. E como atrair a pessoa certa, né? Então, no marketing de conteúdo, a gente não pode deixar de falar de persona. Antes, numa mídia tradicional, a gente pensa mais em público-alvo. Por quê? Você quer atingir a massa. Então, eu quero uma massa de 25 a 30 anos que assistem o programa tal. No marketing digital, você consegue conversar de 1 a 1. Então, você tem que pensar na persona, que é a pessoa que vai ler aquele conteúdo e que é importante para ela. E não ser no achismo, esse conteúdo pode ser bom para todo mundo. Não, você tem que pensar naquela pessoa. E existem várias ferramentas, tem um site que é o geradordepersonas.com.br, que você pode acessar e fase a fase criar essa persona. Então é uma ferramenta que te ajuda a desenvolver essa persona. Você pode ter mais de uma persona na sua oficina. Então você pode pensar nos seus top 5 clientes, quais são os seus 5 melhores clientes. Pensa neles e desenvolve um perfil para cada um. Se é homem, se é mulher, faixa etária, o que gosta, qual que é o interesse, que tipo de carro tem. Então a persona também você pode começar a agrupar o tipo de pessoa ligada ao carro. Então você sabe que às vezes tem um carro que tem um volume maior de manutenção e que aquele público é especializado, aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa vai ter aquele carro. Então você pode pensar em conteúdos focados na persona, tá? Então é muito importante isso, você ter isso bem claro, porque um conteúdo focado em persona vai engajar muito mais e vai conseguir gerar muito mais engajamento e vai conseguir fazer com que ele converta nos seus conteúdos, se torne um lead e siga todo o passo do funil. E como gerar conteúdos? Então acho que no marketing de conteúdo as pessoas têm muito problema em conseguir gerar novos conteúdos todo dia. Então eu tenho uma receita de bolo aqui, mais ou menos, que vai te ajudar a desenvolver um monte de conteúdo e conforme você vai desenvolver, você monta um cronograma e vai se organizando com esses conteúdos. Então pega no Excel, abre seu Excel, monta uma planilha. Nessa planilha você vai colocar todos os problemas e serviços que você resolve, que você faz, que você entrega. Então nessa coluna você coloca todos. Então pode ser óleo, pode ser embreagem, pode ser freio. Coloca tudo que você faz, tudo que você sabe bem. Aí você tem nas outras colunas, você faz uma coluna com o que é, outra coluna como funciona, como prevenir, por que dá defeito e na persona. Então você vai criar um conteúdo, por exemplo, que eu coloquei aqui de óleo. Então, o que é? Então, qual o melhor óleo para o seu veículo? Isso é um material mais topo de funil, que você vai falar mais geral, um conteúdo mais amplo. Você pode fazer com que isso se torne uma matéria no blog, você pode fazer com que isso seja só um post na rede social, pode ser só um vídeo nos stories do Instagram. Então você define para onde vai esse conteúdo ou se vai para todo lugar também. Como funciona? Quais as formas de trocar o óleo? Então você pode citar todas as formas de trocar óleo. Quando você cria um texto nisso e coloca isso num blog, você consegue gerar conteúdo que as pessoas estão buscando. Então esse conteúdo vai ter relevância, vai ser um conteúdo rico e que vai ter palavras-chave que vão indexar lá no Google. Por isso que é importante você pensar em todos esses tipos de conteúdo. Como prevenir? Trocar óleo ajuda a manter o motor? Por que dá defeito? Trocar óleo depois que vence dá problema? Então você vai pegando essas ideias e vai criando conteúdos, criando textos, pode ser texto curto, texto longo. Aí você vai definindo qual a melhor forma de divulgar esse conteúdo. E você pode juntar tudo isso e multiplicar ainda pela persona. Então você pode falar qual o melhor óleo para o meu SUV X. Então você pode fazer qual o melhor óleo para um outro tipo de veículo, para um outro tipo de segmento. Então você consegue ir duplicando o seu serviço em vários tipos de conteúdo e aumentando o seu leque aí de informações e deixando o seu conteúdo sempre mais rico. Outra forma de gerar conteúdo é perguntando para o Google, como todo mundo faz.
Então, quando você começa escrevendo no Google trocar óleo, ele já vem com algumas sugestões do que as pessoas mais buscam sobre esse assunto. Então você pode pegar a lista de serviços que você vai fazer lá na planilha e começar escrevendo aqui a lista de serviços. Então você coloca óleo, trocar óleo, embreagem, trocar embreagem. Você vai ver um monte de sugestão de buscas que as pessoas fazem no Google. A partir dessas sugestões você pode ainda criar conteúdos. Então, por exemplo, aqui, trocar óleo, eu vi aqui, ó, quantos quilômetros pode rodar com óleo vencido. Isso aqui as pessoas fazem essa busca. Por que não essa pessoa encontrar o resultado dentro do seu site? Ou dentro das suas redes sociais? Então, pense nisso, um monte de conteúdos assim. Use o Google para te ajudar a desenvolver esses novos conteúdos. Em resumo, tá? 1. Planejar e criar os conteúdos focados em cada persona. 2. Criar um cronograma e fazer um estoque de conteúdo. Então, você pode montar essa planilha do Excel e consegue ir desenvolvendo esses conteúdos e montando um estoque. Aí você usa todo mês um pouco desse conteúdo que você já criou. Em terceiro, você vai agendar as publicações nos canais. Então, não deixe para publicar direto no Facebook, no Instagram, porque você vai precisar perder tempo para fazer isso. E se você já pega algumas publicações prontas e agenda todas elas, você perde muito menos tempo. Investir em impulsionamento para mais alcance e organizar os leads convertidos. Você precisa segmentar, saber quem é a persona, quem é o público, que tipo de conteúdo aquela pessoa consome e que tipo de serviço que lá no fundo do funil que você vai conseguir oferecer. E fazer um relacionamento com ela. E o principal de tudo no marketing de conteúdo, se você não olhar os dados, não vai fazer sentido nenhum você fazer conteúdo. Fazer conteúdo no achismo, ou soltar e não ver quantas pessoas viram, clicaram, se aquele conteúdo é bom, se aquele conteúdo é ruim, isso não vai te direcionar para criar conteúdos melhores, para você crescer o seu relacionamento com o consumidor. Então, o que você precisa ver nos dados sempre? Quantidade de visitas, visualização de página, aumento de curtidas, comentários, compartilhamentos, quais as páginas mais visitadas, as que ficaram mais tempo, as que tiveram menos visitas para você melhorar esse conteúdo, saber qual que é o retorno que dá a cada canal de aquisição. Então você faz muito conteúdo para uma rede social e você vê que não está tendo engajamento, ou então você está investindo em rede social, em anúncio pago e também não está tendo retorno e prefere o Google está dando mais retorno, transfira a verba. Você tem que fazer um teste, você tem que experimentar e ver qual que é o melhor caminho para você continuar. Só olhando os números você vai conseguir. Você molha o dedo e vê qual que é o vento que está batendo, cara, você não vai saber. Então olhe os números, acompanhe os dados. E agora, o que não fazer no marketing de conteúdo? Não focar em persona, você criar um conteúdo que só você acha que ele é valioso. Não ter objetivos claros. Então você está fazendo esse conteúdo por quê? Se você está fazendo um conteúdo topo de funil, você tem que pensar em quais os conteúdos que vão ter ligação com esse conteúdo de topo, no meio e no fundo do funil. Então você tem que fazer uma linha lógica para que a pessoa converta lá em cima e vá até o final e compre de você. Você precisa se preocupar, é errado você querer fazer um volume de conteúdo, ter muito conteúdo e não ter qualidade. Então tenha menos conteúdos, mas com mais qualidade, que tenha mais relevância, que faça mais sentido para as pessoas. Você produzir conteúdo sem pesquisar no Google, então será que tem visitas no Google esse conteúdo que você quer fazer? Esse serviço que você faz, as pessoas buscam por ele? Será que as pessoas sabem que elas têm esse tipo de problema? Não manter uma periodicidade, então você posta hoje, daqui 20 dias você posta outro, depois no outro dia você faz de novo, aí depois mais 10 dias. Você não ter uma periodicidade, não montar esse cronograma e usar, por exemplo, vou fazer post toda segunda, quarta e sexta. Então, monta isso, deixa pronto, faz o cronograma do mês. Se você não usa isso, vai ficar muito largo o tempo entre um post ou outro e não manter a periodicidade, isso cai o engajamento também. Não investir dinheiro é um erro, rede social não é gratuita, marketing de conteúdo não é gratuito. Por mais que você desenvolva conteúdos, você precisa pôr dinheiro, pôr mídia, fazer esse conteúdo chegar nas pessoas certas. Então, precisa investir. E por último, falar só sobre a sua empresa. Então, se você faz rede social e só fala da sua oficina, cara, você está perdendo seu tempo. Você tem que ajudar as pessoas.
Então, enquanto você não estiver ajudando as pessoas a resolverem os problemas dela, você está gastando seu tempo e está gastando dinheiro, tá bom? Então, isso foi a aula de marketing de conteúdo. A próxima aula, estratégias de redes sociais.